Clínica Integrare. Aqui ninguém solta as mãos de ninguém. Olá, pessoal! Iniciando mais um podcast Integrare, hoje com uma participação muito especial, o senhor José Augusto, que veio direto de Guiné-Bissau, lá na África, e que também está envolvido aí com o nosso projeto Mãos que Integram, Corações que Ajudam. Seja muito bem-vindo, seu José, que bom ter o senhor aqui. É um prazer para o Brasil ter o senhor aqui conosco novamente. O senhor Augusto aí vai se apresentar e vai falar um pouquinho das experiências dele, inclusive aqui no Brasil, porque não é a primeira vez que o senhor está aqui, né? Olá, muito bom dia a todos e muito obrigado por esse momento especial mesmo, estar com a gente boa, como a equipe aqui, e num lugar tão bom, tão confortável. É bom dizer que o Brasil é um lugar realmente de conforto para muitos africanos. E sentimos-nos também em casa por causa de muita identidade em termos culturais, alimentação e também temperatura, clima, não é assim tão distante. É uma honra poder participar com essa equipa aqui hoje, nessa programação, como a doutora Camila já disse. O meu nome é José Augusto Bedesley, vim da Guiné-Bissau, um país no ocidente africano, acho que é um dos menores países do mundo. Então, já estive aqui no Brasil, sim, a estudar. Depois de estudos, casei, voltei, estou a servir a Deus por lá, como pastor evangélico, concretamente na Igreja Evangélica de Belém. Então, estamos aqui também hoje, desta vez, como secretário-geral da Sociedade Bíblica da Guiné-Bissau, que é um ministério que trabalha para tradução e impressão e distribuição das Bíblias entre o povo evangélico, o povo cristão em geral, no país e no mundo inteiro. Então estamos aqui para um encontro lusófono das sociedades bíblicas. E é com prazer que estou participando também nessa programação. Que bom, obrigada. É ótimo ter o seu José aqui, onde ele vai esclarecer para a gente, para mim e para vocês, muitas dúvidas que a gente tem, até que a gente vá para lá em janeiro. Estamos também com a Márcia, que é a idealizadora do projeto, como a gente já apresentou, e a Ana Laura, que também faz parte da equipe, que vai para Guiné-Bissau. Márcia, obrigada pela participação mais uma vez, você é muito bem-vinda. E a Aninha também, obrigada pela participação. Inclusive, depois do podcast aqui, eu e a Aninha vamos sair para arrecadar recursos aí para nossa viagem em janeiro. Bom, eu queria começar perguntando então para o senhor qual que é a diferença que o senhor nota entre África e Brasil. Lembrando que o senhor José, ele morou 4 anos, né, no Nordeste, estudando. Então, ele tem um vasto conhecimento também do nosso país, né, aqui do Brasil. Mas qual que é a maior diferença que o senhor nota conhecendo aí os dois países? Olha, eu acho que tem muitas diferenças entre Brasil e o nosso país, concretamente. Talvez não vou conseguir mencionar todas as diferenças, mas uma das principais que nós temos é a diferença de mentalidade. Pessoas têm uma mentalidade uma mentalidade de responsabilidade pessoal, responsabilidade social, responsabilidade espiritual. E no nosso contexto, a mentalidade é muito fechada, muito limitada. Talvez para a maioria é uma mentalidade apenas momentânea, de resolver problemas meus problemas meus de agora, e não tanto pensar em construir para o futuro, investir para o futuro. E também há uma grande diferença a nível de aproveitamento das oportunidades. Aqui as pessoas aproveitam muito bem oportunidades, principalmente a nível de educação,
as pessoas aproveitam, enquanto que no nosso contexto às vezes é preciso o uso de força, uma coerção para que as pessoas apareçam nas escolas para aprender. Por exemplo, quando os alunos estão nas escolas e é difícil eles abandonarem a escola, por exemplo, para ir atrás de uma campanha de lavoura ou campanha de pesca ou campanha de recolha de castanhas de caju ou comercialização de mangas. Eh, Lá acontece com muita frequência isso, e aqui normalmente as pessoas encaram essas oportunidades de estudo com muito mais seriedade, não é? E uma das grandes diferenças que nós temos é a nível de educação. Educação, digo assim, serviços públicos de educação. Há escolas aqui por tudo quanto é canto. E praticamente, não sei, assim, algumas cidades do interior talvez tenham dificuldade, principalmente no sertão, no nordeste do país, possam ter alguma escassez, mas não é tão expressivo como no nosso contexto. Lá as escolas são muito escassas mesmo. Eu me lembro, eu estudei porque eu decidi colocar-me a mim mesmo para estudar. Tive que sair do local onde eu nasci para encontrar onde tem uma escola para estudar. E levava-me uma distância enorme, que tinha que andar quilómetros e quilómetros para encontrar uma escola para estudar. E quase uma escola sem muitos recursos, carteiras, cadernos, canetas, assim, são muito raros mesmo. Mas aqui vocês têm escola para tudo quanto é canto, não é? Sim. Não só jardins infantis, escolas primárias, universidades, escolas profissionais, tem tudo quanto é canto. Lá realmente é difícil, é muito raro, é muito escasso. E graças a Deus hoje, com as sensibilidades religiosas, as escolas que funcionam eficientemente não são tanto escolas públicas, são mais escolas privadas, geridas pelas igrejas, a Igreja Católica, principalmente, a Igreja Evangélica. Algumas outras religiões também têm implementado. E tem escolas particulares que as pessoas investem como se fosse uma empresa deles. Não, essas aí é o que tem atendido mais às necessidades. Entretanto, as escolas públicas existem, mas não são eficientes, não funcionam muito bem porque professores trabalham, não recebem, o governo não paga e as escolas vivem mais de greve, falta de professores, já que não há pagamento. É a mesma coisa na área de saúde, que é outra grande diferença. Aqui, serviços de saúde é uma maravilha. Para nós é uma maravilha. Embora escutamos às vezes as pessoas a reclamar, saúde aqui, para vocês, para nós aqui é o céu na saúde. Saúde e educação é o céu. Graças a Deus, ultimamente, o Brasil tem sido um dos países que mais acolhe os guineenses para estudos e também para tratamentos de saúde. Mas o sistema de saúde aqui, embora alguns reclamam, não é muito eficiente, mas para nós é uma maravilha. É uma maravilha. Em termos de saúde também, lá saúde pública principalmente. Clínicas privadas com algumas limitações, mas conseguem atender as necessidades assim com uma certa rapidez em relação a hospitais públicos. É muito moroso, o serviço é precário. Cada governo que vem tenta melhorar alguma coisa, mas de repente acaba tudo. Por exemplo, a minha filha fez medicina e está a trabalhar já há 3 anos. Vai fazer 3 anos sem um salário. Sem um salário de um mês, pelo menos. E a gente tem que dar dinheiro para apanhar transporte todos os dias. Meu Deus! Tão complicado. Na realidade, Nenhum técnico de saúde trabalha com motivação de salvar vidas, com um compromisso de salvar vidas. Nenhum não. A maioria realmente trabalha com uma oportunidade de poder fazer um negóciozinho, pegar alguma moeda ali, se tem que dar injeção, então tem que pagar isso, ou tem que comprar luvas, tem que comprar, como é que chama? Não. Injetáveis. Aqueles injetáveis, seringas. Seringas. Então, o Os mesmo, materiais, né? os materiais básicos para tratamentos médicos, tudo tem que se negociar, não é?
farmácias que existem são mais farmácias empresariais, privadas, onde o custo do medicamento é elevadíssimos. Então, as farmácias, os hospitais têm muita escassez de medicamento e isso realmente são das coisas grandemente opostas que nós temos entre o Brasil e aqui. E a outra grande diferença que nós percebemos como pastor é a liberdade religiosa que vocês têm aqui e que às vezes falta em alguns países da África. No meu país, graças a Deus, é um país neutro em termos religiosos. Usamos tecnicamente na linguagem política um país laico. Laico significa não é um país de uma única religião. Embora tenha predominância de uma ou outra religião, mas alguns países são fundamentalmente religiosos. Então estão baseados numa religião e as leis são leis religiosas e isso é a grande diferença que nós vimos também aqui. E nesse contexto da eficiência religiosa que vocês têm aqui, em termos religiosos, tem tudo. Tem pastores, tem missionários, tem pregadores, tem ministros, tem sacerdotes, tem bíblias, tem livros religiosos aos montes, a quantidades, o que não é a nossa realidade. A escassez religiosa dos materiais, recursos religiosos também são muitos. Existem igrejas, muitas igrejas, que não tem um pastor, não tem uma missionária, os próprios fiéis é que vão segurando ali, fazendo isso, fazendo aquilo, os leigos, né? É uma grande diferença também. E quero mencionar outra grande diferença, que é a diferença no trânsito e estradas. Estradas aqui é uma maravilha. A gente reclama, gente. É uma maravilha. O trânsito é tão organizado. E lá, nossas estradas, sinceramente, cheio de buracos, terra batida, com buracos e buracões que existem nas estradas. E o trânsito, meu Deus, você precisa ter muita coragem para dirigir. Ninguém respeita as regras de trânsito, cada um vai como quer. Carros aqui são todos novinhos, lindos, limpinhos, não é tudo, velhinhos. E na luz, tem. Transporte público aqui é uma maravilha. O que não é nossa realidade por lá. São tantas diferenças nós temos aqui. Há pouco a Carla, não é? A Laura. Estava a falar basicamente, minimamente, todos aqui têm arroz e feijão quase todos os dias. E ainda tem outros complementares ali, esforçam pelo menos para ter arroz um dia. Feijão não é todos os dias. E conseguir ter uma refeição só por dia já é a vida normal da maioria da população. Aqui alguns ainda pensam pequeno almoço, café da manhã, almoço, ainda tem lanches e depois a maior parte das famílias esforçam pelo menos para ter o almoço por dia. Outros apenas esforçam para ter o jantar por dia, que é a grande diferença também que nós podemos mencionar relativamente à vida do nosso povo. O Brasil acaba querendo uma seguridade social maior. Alimentação maior, é verdade. E, por exemplo, na dieta, aqui quase todo mundo come carne todos os dias. Se não, varia um pouco. Não, carne branca, carne vermelha, uma coisa assim. Mas ali, não. Uma boa parte da família, se não a maioria, consiga ter apenas arroz e um pedaço de peixe e nada mais. Carne uma vez ou outra. Não é porque não tem, é porque não tem como adquirir carne, como conseguir carne. Ou quando nas festas assim, datas especiais, ou no aniversário, consegue comer assim carne, etc. Mas aqui, quase todos os dias, aqui pessoas têm carne e feijão. É feijão uma vez ou outra. Não faz parte da nossa dieta diária. O senhor falando, senhor José, eu fico imaginando como que é a vida dessas pessoas.
Porque aqui realmente a gente reclama de coisas que somos muito privilegiados, mas aqui quem mora aqui não enxerga isso. Verdade. E quando a Márcia nos trouxe essa dificuldade que me toca muito, que são duas, a parte de educação e a parte de comer, porque isso é direito, né, de todo ser humano, e o comer nos traz também diversos benefícios para aprender. Se eu tô com fome, eu não tenho uma atenção sustentada, eu não tenho um foco, e a gente estuda isso diariamente, a gente lê em artigos diariamente. Então, quando a Márcia trouxe essa mesma dificuldade que o senhor colocou aqui, me emociona muito, porque eu fico imaginando como que se vive desta forma, né? Eu falei no podcast que eu tava com a Márcia, que quando eu fui pra Espanha, eu comecei a dar valor pro meu país. E olha só, eu fui pra Madrid, gente. Madrid é lindo. Mas Desenvolvido. E desenvolvido também. Mas eu comecei a ver diferença nas tratativas de pessoas. O Brasil, como o senhor colocou, é muito acolhedor. A gente ainda aqui tem esse privilégio. Né? Somos acolhedores, a gente valida sofrimento, a gente abraça, a gente recebe pessoas de fora, coisas que em outros países talvez a gente não vê com tanta facilidade assim. E é importante, né, esse olhar do senhor José, que mora lá e está no nosso país, e o olhar da Márcia, né, Márcia, que é brasileira e foi para lá. Sim. Márcia, é o mesmo olhar que você teve enquanto brasileira, e eu queria te fazer uma pergunta que no outro podcast você não respondeu, não teve tempo. Mas depois que você conheceu Guiné-Bissau, depois que você conheceu essa região da África, o que mudou na sua vida pessoal e profissional frente a esse olhar do Brasil? Eu sou alguém melhor hoje. Eu me lembro que 2009 foi o primeiro ano que eu fui, e eu conheço o pastor José Augusto e a Eugênia desde então, né? Eu fui numa equipe de curto prazo, como essa que vocês estão indo agora. E aquela experiência mudou a minha vida, porque pela primeira vez eu não era FOMO ainda, eu não era psicopedagoga ainda, eu era professora e eu acho que eu estava candidata ainda à ordenação como pastora na época. E a gente foi numa equipe de curto prazo, num ano muito turbulento, né? Que foi o ano de virada de 2008 para 2009, quando os tigres asiáticos tombaram a economia do mundo, entrou em ebulição e fomos só 3 mulheres. Nossa, somente 3 mulheres. Eu, a Ana Selma e a Riva. E fomos para uma região do leste. Gabo? Não, Gabo, acima de Gabo. Sinchambod. Onde tem uma predominância de um segmento religioso que as mulheres realmente e as crianças ficam geralmente muito um pouco de lado na contemplação para a educação e outras coisas. E quando eu comecei a ver as pessoas andando quilômetros no meio da noite escura para vir nos ver, para receber uma palavra de esperança, aprender a trabalhar com o tear como sempre me acompanhando. Né? Eu via luzes apagando e acendendo e eu não entendia que luzes eram aquela. E aí eu disse, mas é um tipo de lanterna, alguma coisa? Eu disse, não. São celulares que às vezes as pessoas não querem mais na Europa, mandam para cá. E eles carregam na feira, porque não temos geração de energia elétrica em larga escala, e guardam. Então, em alguma ocasião, ligam, iluminam um pedaço do caminho e depois desligam. E o local onde estávamos reunidos era uma casinha de palhinha, só com o cimento em forma de banco, e o único instrumento era o tambor. E eles cantaram uma canção que marcou a minha vida para sempre. Quando eu ouvi aquela canção, eu imaginei que eles estavam pedindo alguma coisa para Deus. Só podia pedir, porque eu acho, na minha concepção, na visão daquele tempo, era só para pedir. Pessoas com o olho amarelo de tanta malária, tão magrinhos, alguns com febre, tremendo. Eles só podiam estar ali para pedir. Eu estava enganada. A canção dizia, Boi Senhor, que lei nome, bucana de glória com ninguém. E aquela canção começava a dizer todos os nomes de Deus que eles sabiam. O Deus que cura, o Deus que alegra, o Deus que é companheiro. E no final, quando eles traduziram para mim, eu desmontei. Eu disse, eu pensei que eu era cristã. Eu acho que eu não sou. Olha, te arrepiada. Eu pensei que eu vim ensinar alguma coisa. Eu não vim ensinar, eu vim aprender. Porque
Independente do segmento religioso no Brasil, é muito comum uma relação de troca com a divindade. Sim. Divindade entre aspas, porque nós cremos em Deus, todos aqui Sim. temos e eu sei disso. Mas Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, se Deus me der eu faço, se Deus me der eu vou. Sabe? E ali eu vi um amor por Deus que não estava baseado num Deus que dá a comida, num Deus que dá a roupa ou um carro do ano. Eu vi as pessoas querendo Deus para a sua essência, para ter um relacionamento de verdade com alguém que preenche a sua vida e não só as suas necessidades. E quando eu olhei para as mulheres que vinham mesmo assim, eu não falava Fula, não falo até hoje Fula, é muito difícil falar, mas nem português crioulo eu falava na época e nem compreendia. Mas o amor é uma linguagem universal. Quando eu olhava e via a esperança que elas depositavam em mim, Sim. de que eu estava levando alguma coisa para ajudar a vida delas, as crianças me abraçando, e eu voltei, eu não queria voltar. Essa é a verdade. Eu sempre digo que para mim não é difícil ir, o difícil é não ficar. E nasceu no meu coração um desejo que era maior do que um sonho que era muito maior do que eu, porque na época, se eu não tenho nada hoje, eu tinha menos ainda. Mas eu sonhava em poder voltar e fazer alguma coisa para aquelas mulheres e para aquelas crianças. E a esposa dele, a Eugênia, ela mudou a minha vida com a fé dela. Porque ela volta esse ano para trazer ensinamento para as mulheres. Eu falei, gente, não tenho dinheiro nem para... Mas eles começaram a pedir tanto a Deus que eu fosse, que Deus fez um milagre. Naquele mesmo ano eu voltei outra vez e voltei com a ideia mais firme ainda, de intervir de alguma maneira com uma escolinha, com alguma coisa. E o que eu descobri sobre mim, sobre o meu país e sobre os valores da vida, né? Que para fazer alguma coisa você não precisa ser rico. Você precisa querer. Como diria Chico Sainz, um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. E esse passo começa com a vontade de querer intervir e fazer alguma coisa e depois você nem saiba direito como. Depois eu descobri a sabedoria desse povo, né? A forma de fazer, de dar jeito no que não tem jeito, de ir, de nos apoiar para fazer. E eu descobri que caminhar com eles é algo muito grande, eu aprendo com eles todos os dias. E descobri que Deus está sempre pronto a ajudar quem quer fazer o bem. Porque eu vivi milagres de provisão, de passagem, de tudo. E sempre que a gente queria ir, Deus dava um jeito da gente chegar. Então, assim, ao voltar eu descobri que eu era mais rica do que sabia, mas descobri que eu ainda era mais pobre do que sabia dentro de mim, que eu tinha muito para crescer, para aprender. E eu passei a valorizar mais o meu país, valorizar o que não tem preço, que são as pessoas e o bem que a gente faz, e a entender que uma única gotinha faz diferença sim. Uma gotinha de amor faz diferença sim, e eu nunca mais fui a mesma. Eu me lembro que eu passei por um choque cultural reverso. Eu não conseguia mais entrar no shopping, nem nas praças de alimentação. Na época eu não sabia que eu era autista, né? Eu não sabia que eu tinha toda essa... que cruza com a minha inflexibilidade. E eu não conseguia entrar porque eu via a comida indo pro lixo. E não entendia. Porque uns podem ter tanto a ponto de jogar fora e porque outras crianças precisam morrer porque não tinha na época R$7 para pagar uma vacina. Porque o que é público em Guiné-Bissau é público desde que você possa pagar. Talvez algumas iniciativas agora da Unicef garantam algumas vacinas, algum atendimento para gestantes e para o bebê recém-nascido, não mais do que isso. Então eu comecei a questionar muita coisa dentro de mim. E eu também comecei a questionar até Deus na época, né? E depois Deus me fez lembrar de que o mundo é nossa responsabilidade. Ele deu para nós gerenciarmos isso aqui. Ele vai cooperar conosco se a gente quiser a ajuda dele, para fazer um mundo melhor. Mas Deus não vai descer lá do céu de novo, Jesus já veio. Agora é com a gente. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Não adianta culpar Deus. Não adianta ficar pensando só nos políticos. Tem algo que eu posso fazer. E isso me motivou. E foi daí que, no decorrer da história, vieram a nascer as escolas em parceria com eles. Muita coisa linda foi acontecendo. Mas definitivamente, se eu pudesse traçar uma linha que divide a minha vida antes e depois, eu sou muito mais feliz hoje. Eu sou melhor hoje. Eu vejo o mundo de uma outra forma. E eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa que vai com o coração realmente, né? Para o bem. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer com os outros também. Sim. E isso que a Márcia fala sobre uma gotinha faz a diferença é algo que a gente está reiterando muito, né?
nessa nossa missão, nessa nossa proposta. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho muito para ajudar vocês, eu não tenho muito para dar. Mas na verdade, às vezes só a nossa proatividade, né? A nossa vontade, a vontade de ajudar. Nenhum de nós aqui somos ricos, somos milionários, mas a gente tem a vontade, né? A gente tem aí a ambição de ir para um lugar novo, um lugar que eu, a doutora, né? Nós não conhecemos, estamos conhecendo agora, pelas histórias que nos contam, pelos contextos que a gente acaba pesquisando, estudando, e o nosso coração realmente entra em um estado de tudo bem, eu não tenho, mas eu vou fazer acontecer alguma coisa. É que, na verdade, né, a gente tem, né? A gente tem algo para oferecer, né? Sim. A gente estava vendo passagens, né, para comprar, a gente até perguntou pro senhor José, e aí tá em torno de 9 mil. E eu sei que na conta de quem vai, a gente não tem 9 mil hoje sobrando. Mas eu sei que a gente tem o quê? A gente tem a educação, a gente tem o ensinamento, a gente tem aquilo que falta lá, que talvez é uma orientação, que é um treinamento para os professores lidar com as crianças lá, né, com o seu povo. Então, é o que a Márcia falou, às vezes a gente pede muito, mas a gente esquece do que a gente tem, e o que a gente tem é muito maior do que dinheiro. Sim. Porque o que você tem, se você só enxergar enquanto dinheiro e bens materiais, você não faz nada pelo mundo. Exato. Porque você vai fazer para você e por você. Sim. Porque se eu tenho R$200, eu tenho que ir no mercado. Porque eu tenho que comprar para mim e para minha filha. Quando você enxerga o que você tem além de dinheiro, você dá muito mais para o seu país, para o seu povo ou para outras pessoas de outros países, né? A gente tem, eu e a Aninha, uma sede de ajuda, assim como a Márcia, e eu falo que Deus une propósitos. Sim. Verdade. Deus une propósitos. Então, quando eu comecei a escutar lá e vendo o senhor falar, eu me sinto já privilegiada, de novo, mais uma vez, né? Porque alguns meses atrás eu pedi isso para Deus, me deixe mais perto do Senhor. E aí eu falei, mas por que eu tô pedindo isso, né? Se é só ir para a igreja. Se é só eu ajoelhar, como a gente aprende, e orar. Sim. Mas não. Aí, quando a Márcia me trouxe, eu estou entendendo. O mais próximo de Deus é talvez ver essas pessoas que não têm agradecendo. Porque em todas as minhas orações eu agradeço, mas eu peço. Eu não só agradeço. Exato. Né? Porque talvez a gente não enxergue o tanto que a gente tem, mas não é em bens materiais. Isso é muito bonito quando a gente encontra um povo assim, que vai nos ensinar, e a gente tá achando que a gente que vai para ensinar, né? E que bom, Márcia, ouvindo você falar, é essa mudança que eu espero em mim. É pisar no chão da minha casa, que é um piso de madeira, e agradecer pelo chão que eu tenho. Deitar numa cama quente à noite. Exatamente. Já cheia, né? E falar, nossa, obrigada. E se a gente for pensar no próprio exemplo de Jesus, Jesus não estava fechado dentro de uma igreja. Não. Jesus estava na rua. No povo. O povo, ele estava ajudando, ele movia ali as pessoas que de fato precisavam de suporte, de apoio. E aí, qual será o exemplo que a gente está seguindo, né? E o que Jesus tinha? Dinheiro, carro? Não. Não. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele mesmo disse isso, né? Vocês querem vir comigo? Venham. Mas vocês vão ver que eu durmo desse jeito, como desse jeito, acordo desse jeito, né? E mudou a nossa história para sempre. Exato. E é o que a gente pretende, ir para lá para mudar não só histórias de algumas pessoas lá, mas mudar a nossa história, a nossa essência. Eu tenho certeza que a gente vai voltar muito melhor. Sim. Agora, indo mais para a parte técnica, Sr. José, eu queria que o senhor nos falasse, porque a gente tem boa vontade, muita boa vontade, mas o que o senhor acredita que a gente possa cooperar na parte de educação e inclusão lá? Porque eu fico imaginando, se lá as crianças precisam andar de 10 a 12 quilômetros, como a Márcia disse, para ir para uma escola, que era antigamente, antes de ter essa escola, que vocês ajudaram a fundar, eu fico imaginando como que é a inclusão lá. Existe inclusão para crianças com deficiências? Deixa-me também, antes de responder a questão, lembrei de um facto que talvez todo o povo brasileiro precisava de ouvir esse facto. Porque vocês já ouviram várias vezes nas pregações, nas igrejas. Estou a falar principalmente da igreja brasileira. Quando eu vim para o Brasil, eu vim
por uma convicção pessoal que Deus colocou no meu coração. Havia umas alternativas. Eu estou a dizer, quando eu vim pela primeira vez para estudar aqui no Brasil, havia umas alternativas que apontavam outros países e eu, querendo fazer as coisas como Deus quer, eu fui falando com Deus. Deus, quero saber aonde concretamente o Senhor acha que é ideal para meu preparo, minha formação, meu treinamento como pastor e tudo. Aí, na sequência de oração e jejum de alguns dias para receber a orientação de Deus, Deus trouxe ao meu coração: o Brasil é o lugar escolhido por Deus para ser celeiro de missões nos últimos dias. Aquilo ficou batendo no meu coração o tempo todo. Eu fui para os meus líderes e eu disse: olha, eu acho que já sei onde é que Deus me quer levar para meu treinamento, é para o Brasil. Por quê? Eu expliquei por quê. Então, desde lá eu vejo o Brasil, igreja brasileira, não como qualquer outro país, mas um país instrumento de Deus, um celeiro de missões, um país, uma igreja que Deus preparou para fazer missões. E nesse sentido estou aqui hoje mais uma vez, porque Deus preparou esse lugar para abençoar as nações do mundo. Ou preparou essa nação, esse país, para fazer com que o mundo conheça. Não digo que é o único, mas eu tenho certeza que o Brasil, pela facilidade de relacionamento, convivência, interação, culturais, linguísticas, etc., o Brasil tem muito para poder ir e fazer. A nível quanto à sua pergunta, a interação das crianças deficientes não existe. Tem havido grande esforço dos próprios deficientes nesse sentido, mas não há uma política, não há um projeto para a integração das crianças deficientes. Tem acontecido tradicionalmente, quando nasce uma criança deficiente, era considerado um demônio, não era considerado uma pessoa, e muitas crianças, foram jogadas no rio, vivos, ou no mato, vivos, até morrerem, porque diziam que não são pessoas, por serem portadores de deficiência. Então, é doloroso saber que as crianças podem ser recuperadas, podem ser integradas, podem ser treinadas, podem tornar-se úteis, mesmo sendo transportadoras de deficiência. Em certos contextos africanos, isso quase não funciona. Não funciona. Ser portador de uma deficiência significa exclusão, que é o mais comum, é não inclusão. É sempre exclusão. Então, obrigado, muito obrigado. O que tem acontecido é que essas crianças são entregues ou às magias ou entregues à sorte própria, cada um tem que saber sobreviver por si próprio. E hoje já temos algumas associações de surdos e mudos, associações de portadores de deficiências, de diversas ordens, tanto associações de cegos e esses portadores de deficiência motora, firma aqueles paraplégicos e tudo, tem associações desses, tem associações de albinos, esse termo é conhecido. Sim, os albinos. Sim. E vários tipos de associações têm sido organizadas como tentativa dos próprios deficientes para superar na vida, para crescer, para ajudarem-se mutuamente, não é? Ainda, na semana finda agora, eu, sensivelmente 3-4 dias atrás, recebi uma carta de uma associação dessas deficiências dos arquipélagos,
Digo assim arquipélagos, faço menção dos arquipélagos porque são zonas muito isoladas. As ilhas. As ilhas. Tem uma parte de muitas ilhas em Bissau. Muito isoladas. Então, se transportes públicos escassos nas zonas urbanas Do continente. do continente, imagine nas ilhas. É mais difícil. Entrar em contato com cidades é muito difícil. Ou alguma vez ou outra, alguns nascem até morrem sem nunca terem contato com a cidade. E uma das ilhas lá, os deficientes têm uma associação e eles escreveram uma carta pedindo apoio porque querem organizar uma assembleia, precisam de apoio, gêneros alimentícios, arroz, açúcar, óleo, essas coisas para poderem, pelo menos durante 3 dias, terem a sua assembleia. Então, existe hoje um esforço de todos os lados. Na Guiné-Bissau, por exemplo, já temos uma escola de surdos e mudos. E alguns surdos já sabem bem, mas outros que costumavam estar nos bairros, nas casas, como objetos de diversão, de gozação, de maltratos e tudo, hoje já vão para a escola. Alguns já terminam o estudo do segundo grau e pronto, alguns até trabalham em certos trabalhos próprios para as suas facilidades. Existe esse esforço porque não há um programa de os incluir na sociedade. O que existe é apenas uma exclusão social, uma exclusão pública, uma exclusão até religiosa. Poucos anos atrás, nós fomos uma das primeiras igrejas que começou a trabalhar na evangelização de surdos e mudos, e hoje já tem uma pequena comunidade evangélica de surdos e mudos, e a primeira vez, no ano passado, quase 2 anos atrás, a Sociedade Bíblica do Brasil, pela primeira vez, nos doou Bíblia Em braille. em braille, que nunca sabíamos que existe, muito menos os cegos, sabe? Mas hoje já alguns cegos estão a esforçar para saber ler e tudo através do braille, e porque sempre foram excluídos, sempre. Hoje já existe um esforço para desenvolver desporto dos deficientes e, enfim, tem havido esforços nesse sentido, mas a vida não tem facilitado a inclusão. Digo assim que os deficientes, em regra, são excluídos e não incluídos. E agora estamos a tentar fazer alguma coisa para a inclusão dos deficientes, porque acreditamos que eles também são amados por Deus, eles têm a alma que precisa ser salvos e que o diabo também quer levar a sua alma para a perdição. Então, mais ou menos isso, relativamente a essa questão de inclusão de deficientes. Então, estamos aqui para não só pedir, mas implorar vocês que Deus deu essa sensibilidade, esse amor, acima de tudo, amor. Venha socorrer-nos com os nossos deficientes. Talvez isso venha despertar sociedade, venha despertar governantes, venha despertar igrejas, que afinal esses aqui valem, esses aqui precisam de uma mãozinha. Então venham com a vossa vocação, vossos dons e talentos, vossas qualidades, venham nos ensinar como amá-los, como buscá-los, como servi-los, como abençoá-los, que nós não temos essa experiência e vocês já têm, não só pela formação, mas principalmente pelo amor que está no coração. Eu fico muito emocionada porque quando o David nasceu, todo mundo sabe que eu tenho o David, né? Ele é livre de trissomia 21 e está dentro do espectro autista também. E ele foi uma surpresa, mesmo já sendo da área de educação, não foi detectado não, durante a gestação. E eu já tinha os olhos voltados, né, para essa região do mundo e eu fiquei muito chocada com a notícia, a forma como eu recebi a notícia. E eu disse, então eu não vou mais conseguir fazer. Agora eu vou precisar me dedicar totalmente ao David, como vai ser? E eu me lembro de uma palavra de esperança que Deus me deu. Deus trouxe que David não era um peso
David nunca seria um obstáculo, David seria um impulsionador, que David tinha nascido para mostrar a glória dele naquilo que é diferente. Eu não sabia dessa realidade da síndrome de Down, por exemplo, e os envolvimentos culturais que levam essas crianças muitas vezes a serem colocadas, porque não é a maldade, mas é a ignorância. É por não saber, é por uma cultura que precisa ser transformada, né? Então, eu comecei a entender que David seria um testemunho vivo da possibilidade da vida, da possibilidade do desenvolvimento. E depois eu me tornei psicopedagoga, e eu lembro que eu procurei na época, com o auxílio dos amigos, a Secretaria de Educação para tentar começar um projeto de sensibilização. E lembro-me que naquela altura o homem que me recebeu tinha um mestrado feito na Rússia. Ele não sabia que eu tinha um filho assim. E ele me fez uma pergunta, ele disse, olha, é verdade que lá no Brasil vocês conseguem colocar essa espécie de gente dentro da sala e eles aprendem? Espécie de gente. Então veja a forma do não saber. Ele tinha um mestrado em matemática, mas ele não conhecia o que conhecemos. E eu disse, olha, me faz um convite oficial que eu venho. Não só para te dizer que é possível, mas a gente ensina como. Na época o país passou por dificuldades políticas, vieram golpes e o Brasil rompeu relações e aquilo parou no tempo. Mas eu acredito muito que esse é um tempo que se chama agora. Eu migrei do Nordeste querendo aprender mais aqui no Sudeste e é como você disse, Deus une propósitos. Eu creio que podemos sim ir ali, numa missão de saúde e educação e estabelecer contatos para levar ensinamento, sensibilização, capacitação em rede nacional. O Brasil é muito querido em Guiné, nós temos boas relações. O Centro Cultural Brasileiro, a Fundação Ayrton Senna e outros têm feito muitas coisas. Mas talvez eu tenha reservado isso para nós. Né? A Integrare, ela tem um modelo de cuidado único. Eu já passei em muitos lugares trabalhando. Um modelo de contínuo, de acolhimento, desenvolvimento, aprendizagem e amor permeando tudo isso. E eu acredito que a gente pode fazer muita diferença, sim. Na conscientização sobre o autismo, que ainda é um tema muito difícil para eles. Eu estive na capital como centro de saúde, acho que é mantido por entidade espanhola que cuida das crianças que têm deficiência cardíaca e envia para Portugal, traz e volta. A pediatra ali, nós conversamos muito e ela disse, olha, pelo que você está me dizendo, eu começo a ver que algumas crianças que vêm para cá, elas têm esses sinais, mas eu não sei como diagnosticar, não temos para onde encaminhar aqui. E se você puder em algum momento nos ajudar, né? Conversei com o esposo dela, que é na época diretor do Simão Mendes. E eles disseram, olha, toda ajuda que vocês precisarem para a gente poder parar e ver, entender e saber o que fazer, nós estamos expostos. Então, muitas vezes coisas que são muito estranhas para a nossa cultura acontecem e é fácil emitir um julgamento de valor dizendo, que maldade. Mas, às vezes, não é a maldade em si. O mal se aproveita da ignorância das pessoas. E a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, não é? Queremos fazer, mas como fazer? Num país onde as faculdades são mínimas, né? As universidades são mínimas, as especializações são difíceis demais deles terem acesso. Às vezes é preciso escolher comer para viver ou estudar. Claro. E a gente pode fazer essa diferença lá. Então, eu me lembrei muito desse nascimento do David, o que esse nascimento do David trouxe para mim, e depois quando eu cheguei lá, como eu pude entender como fazia sentido a chegada de David na minha vida, né? Vocês conhecem David, é nosso paciente da Integrare, o pastor Zé Augusto viu como ele cresceu, como ele está desenvolvido. E eu acho que é uma forma deles poderem ver, entender e saber que é possível, né? E a gente pode salvar literalmente muitas vidas, muitas vidas. Tem um fato interessante que eu queria mencionar. Hoje, no nosso contexto, há muita proliferação dos curandeiros tradicionais. Não sei se isso é conhecido o que é. São aquelas pessoas que, às vezes, misturando aspectos culturais, magia e uso também de plantas medicinais que nós conhecemos. Hoje, você escuta até nas rádios
fazer publicidade dos curandeiros tradicionais, porque, na verdade, há uma deficiência nessa parte de atendimento das necessidades, principalmente com os deficientes. Com os deficientes. A pessoa normal, a pessoa normal, a pessoa que não seja portadora de deficiência, já tem dificuldades para ter acesso a serviços de saúde sanitários. Imagine um deficiente com o qual ou com a qual ninguém conta. Sim. Então, a situação é crítica. Acaba sobrando, talvez a alternativa mais procurada é procurar aqueles curandeiros tradicionais que apenas vão usando a magia, vão usando plantas, vão usando algumas formas culturais ou tradicionais para curar sem dose certa, sem saber se isso causa outra contraindicação e pronto. Mas é a alternativa que muitos têm recorrido. Isso tudo por quê? Falta conhecimento dos factos que estão relacionados com pessoas diferentes. Digo assim, pessoas diferentes para não usar outro termo. Pessoas diferentes porque nasceram ou vivem ou reagem de forma diferente dos outros. E esses seres, a Igreja tem se sentido muito desafiada a não excluir elas do reino de Deus. Mas antes de você chegar com elas, para elas, trazendo uma palavra de salvação, perdão, primeira coisa, você não consegue passar por cima da situação delas. Situação da saúde, situação social, situação familiar que vivem, etc. Logo acaba tornando assim prioridade antes da pregação, não é? Para que a pessoa pudesse parar, dar atenção, tem que ver o seu interesse, o seu amor, os seus cuidados para com a situação da pessoa. E é por isso que temos sentido muito limitados, porque mesmo querendo fazer, não sabemos como fazer. Querendo ajudar, não sabemos como ajudar. E querendo abençoar, não sabemos como abençoar. Queremos atender, não sabemos como podemos atender. E é por isso que estamos aqui a dizer os nossos braços, nossos corações, nossas portas, nossos lares, nossas fronteiras estão abertas para receber vocês. Estou aqui também em pessoa para garantir a vocês tudo que tiver ao nosso alcance para que vocês cheguem bem e voltem bem, estejam bem, permaneçam bem e voltem bem, faremos. Obrigada, Sr. José. Obrigada. O mínimo que podemos fazer. Por tamanho amor, tamanha bondade, tamanha sensibilidade que vocês têm demonstrado. Vocês têm tudo para cada um permanecer no seu canto, na sua vida, mas acabam abrindo mão de tudo que tem. Tudo. E vocês têm algo que é o que a gente precisava ouvir. A gente quer. Só não sabemos fazer. A gente sabe fazer. Tá? Que sabemos. Exato. A gente tem o querer e a gente tem o saber. Vamos se reunir, eu tenho certeza. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo. Sim. Mas aqueles que chegarem até nós, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muito. E tem uma coisa que o senhor falou que é muito importante. Talvez a gente tire algumas pessoas do comodismo. A gente cutuque pessoas que precisam ser cutucadas, governos que precisam enxergar a ciência de forma diferente. Porque essas crianças são capazes, como eu, como o senhor, porque a gente nasce com os mesmos neurotransmissores, né? Então, eles são capazes, sim. Né? A atipicidade está em todo canto, né? E ser diferente é algo que a gente precisa aprender, né, com o outro. Ser diferente não significa ser ilimitado, ser incapaz, né? Exato. E a gente pode e a gente deve, enquanto cidadãos, levar essa inclusão e levar esse conhecimento, porque eu tenho certeza que todo mundo que passar por nós vai aprender de fato a fazer na prática. Vamos ficar lá 10 dias, né? Pouco tempo, mas eu já sinto vontade de voltar e eu tenho certeza que a gente vai.
10 dias podem fazer muita diferença. Muita diferença, eu tenho certeza. Inclusive no despertar de consciência. Sim. Uma palavra que a gente leva é uma palavra de conscientização de o que é esse ser diferente. Sim. Que eles colocam nessas palavras. O que é diferente? Até o termo, né? Como eu uso, como que eu falo, né? O que é um transtorno, né? O que é uma síndrome? Qual que é a diferença? E a gente ouvindo aí o relato do seu José, ele falando a respeito de curandeirismo, é uma coisa que aqui no Brasil já é uma realidade muito remota. É verdade. Né? A gente não escuta relatos de, vou levar meu filho num curandeiro porque ele está um problema de estômago, não tá falando, né? Sim. A gente tem histórias antigas de famílias que colocavam um pintinho na boca para a criança falar. Mas isso é um passado tão remoto. É verdade. Né, que a gente se sente assim comovido eu preciso levar o que eu sei para essas pessoas. Sim. Então, se me dá uma dor de barriga hoje aqui, eu sei que eu vou subir ali na UPA e mesmo que o atendimento não seja o melhor do primeiro mundo, eu sei que eu vou ser atendido. Sim. Eu sei que eu vou ter uma medicação, eu sei que eu vou ter ali um acolhimento, né? Eu sei que se o meu filho estiver passando por um problema de saúde mental, eu tenho um CAPS na esquina da minha casa e eu consigo levar ele. A fila pode demorar, pode ser que seja um atendimento rápido, mas eu vou ter um acolhimento. Sim. Agora, quando a escassez ela fala tão alto ao ponto de não sabemos o que fazer, não temos, né, recursos, isso dói muito em quem tem o conhecimento, porque a gente pensa, né, eu preciso ir lá, eu preciso levar isso, né? Como que algo tão básico para nós é tão distante para o outro. Exatamente, Aninha, isso é verdade, sim. Quando a Márcia falou que eles não têm brinquedos, né, para brincar. Né? E é muito caro nas lojas, nas raríssimas lojas importadas, né? É um artigo de muito luxo. É verdade. E é o que a gente quer. Então, né, chegando já ao final, eu quero pedir para vocês, a gente até fez folders, né? Olha que legal. Para que vocês... E a gente está compartilhando nas nossas redes todos os dias, pedindo aí ajuda, assim como o seu José está pedindo para nós, da equipe. Eu peço para que vocês, a cada um de vocês, doe. Hoje a gente está pedindo aí, seu José, em torno de R$50 mil para que a equipe vá. E aí a gente tenha também recursos para levar. A gente vai comprar e levar recursos, brinquedos, livros. Livros, especialmente livros. É muito caro e raro, né? Livros infantis. Livros infantis, e que a gente sabe o quantos livros ajudam, quantas histórias sociais. A gente vai fazer prancha de comunicação aumentativa alternativa para crianças que não falam. A gente vai levar. E hoje, na nossa vaquinha, a gente tem R$460 que eu olhei hoje de manhã. Olha só. Embora para alguns seja, nossa, está muito distante, para mim eu tô mais próximo do que ontem. Porque ontem a gente tinha 325. Após a gente pedir no lançamento do livro do autismo, a gente foi para 415, hoje 465. Então a gente está mais próximo. E é assim que a gente precisa ver a vida, né? Estamos mais próximo dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer. E eu tenho certeza que a gente vai. Aí o seu José tá olhando os livros. Eu fui coautora do Autismo, uma jornada de conscientização, onde eu venho com um capítulo sobre orientação parental, a importância, então, da família ser orientada e os profissionais também da área, né? E aí vem o autismo muito além do diagnóstico, somar com aquilo que a gente acredita, né, Márcia? Verdade. E aí a gente veio e escreveu um livro muito embasado cientificamente, mas com uma linguagem muito fácil das pessoas que não são da área da saúde entender e saber lidar, então, com essas questões do diferente, como o senhor colocou, da atipicidade, como a gente chama aqui. Eu tenho certeza que o livro Autismo Muito Além do Diagnóstico vai nos ajudar também, ajudar pessoas, para que a gente leve aí informações e recursos para o país de vocês, tá? Então eu agradeço o senhor aqui,
Vamos almoçar com o senhor José, porque a gente vai aprender muito mais. A gente tem pouco tempo aqui no podcast, mas eu achei importante para as pessoas entenderem e verem, né, e sentirem aí na pele o senhor de lá falando. Né, Márcia? É muito real. É muito real, e aí por isso que eu falei, não, vamos correr e vamos trazer o seu José para cá. Muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Brasil. E em janeiro vamos nos encontrar lá. Vamos sim. Realmente eu preciso felicitar vocês por esse magnífico trabalho, que é uma das maravilhas do céu na terra. Só quem tem Deus consegue fazer um trabalho deste tipo. Amém. Só quem conhece a Deus e só quem conhece o amor de Deus consegue fazer este tipo de trabalho. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Não desistam desse desafios, por mais difíceis que sejam. Não desistam, porque tem a ver com vidas humanas, tem a ver com criaturas que Deus tanto ama. E vocês estão de parabéns. E eu me sinto muito, muito honrado estar não só nesse espaço, mas ouvir pessoas como vocês. É uma honra para mim. Pessoas que têm para nos ensinar, pessoas que nos tornam mais crentes, pessoas que nos ajudam a sermos mais humanos. Obrigado. Vamos pegar as mãos para finalizar o nosso podcast aqui, porque o nosso projeto é Mãos que Integram, Corações que Ajudam. E assim a gente vai finalizando a live e vamos juntar, seu José, a fé com a ciência. Isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas lá na África. Eu tenho certeza que vamos voltar também sendo outras pessoas e sendo muito transformadas. Finalizamos aqui com a emoção da Ana Laura. Eu que sempre choro, mas hoje foi que bom que você souxa. Eu já me preparei. Obrigada, de mãos dadas. O Brasil vai aí para a África para ajudar o nosso povo de lá, porque eu já me sinto pertencente desse povo. Obrigada. Muito obrigada.